primeira coisa que eu queria saber, é óbvio que a gente vai cair no caminho filosófico. Sim, sim, sim. Mas primeiro eu queria começar no caminho mais simplista, Sim. pra gente ir desconstruindo e a gente cair no filosófico. Isso mesmo. Sabe o que eu queria te perguntar? A primeira coisa é, por que padre? Por quê? Eu sei que essa resposta até talvez seja psicológica ou filosófica, mas por que você olhou e falou, cara, medicina não, padre? E olha, você já começou a responder uma coisa. Era medicina, sim. Era mesmo? Era. Eu fiz vestibular, passei para um vestibular de medicina e não entrei na faculdade. Foi a maior decepção da minha família. Até os 18 anos eu nunca tinha pensado em ser padre. Até os 18 anos eu sempre fui um cristão medíocre. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, né? E uma cidade do interior, o que você faz no final de semana? Você vai à missa, porque geralmente você vai à missa, depois tem um cinema na praça e tal. Isso, eu sempre fui uma pessoa que fiz isso. Com pais católicos. Com pais católicos e tal. A gente, você ia na igreja toda semana? Ia porque é um programa do final de semana. Sim. Programa do final de semana. Então você era uma pessoa muito religiosa? Não, não era uma pessoa muito religiosa. Foi coroinha? Não fui coroinha. Participava de grupo de jovens? Não participava de grupo de jovens. Por isso que eu digo, eu era um cristão medíocre, mediano. Você era um cristão igual a... Todo mundo. E você... Quando você era pequenininho, você queria ser padre? Não, de jeito nenhum, não queria ser padre. De jeito nenhum. Estudava num colégio, na minha cidade tinha 2 colégios. Um colégio era um colégio católico, outro colégio era um colégio presbiteriano, que é o fundador do Mackenzie aqui em São Paulo, Benjamin Honeycutt. Então, eram 2 colégios. Então, geralmente era assim, os católicos estudavam nos colégios católicos, os protestantes, né, presbiterianos estudavam. A minha cidade teve uma influência muito grande da missão presbiteriana, então, né, então, o que acontecia? Eu estudava num colégio católico e lá no colégio tinha um padre que me chamava muito a atenção, não pelo fato de ser padre, mas me chamava a atenção pelo fato da disponibilidade, do sorriso, da acolhida. Eu falei, interessante, como esse homem tem tempo para as pessoas, como ele é bom. Se eu estiver falando muito, você fala. Aí, de repente, mas eu já tinha tudo na minha vida, planejado direitinho. Ia terminar o 2º grau e ia fazer o vestibular. Fiz o vestibular numa cidade lá perto da minha cidade, que chama Barbacena. Fiz o vestibular para medicina em Barbacena, passei e tal. Cheguei para o meu pai, foi no momento desses 18 anos, eu estava com aquela coisa pensando assim, eu queria fazer algo mais pelas pessoas e tal. Foi quando eu pensei em ser padre, nem sabia como sair. Mas você do nada foi. Olha, eu vou te falar uma coisa, a coisa mais maluca do mundo, porque isso, minha cabeça mudou completamente. Aconteceu algum trauma? Não aconteceu. Todo mundo acha que é isso, né? Isso são os grandes preconceitos, né? Aconteceu alguma coisa? Não. Minha vida... Igual eu decidi ser publicitário. Então... O outro decidiu ser não sei o que, decidiu ser padre. E eu vou te falar uma coisa, a minha vida... Eu não tenho história triste de vida, não tem nada disso. Minha vida era uma vida muito boa, na verdade. Olha, meu pai era uma pessoa, meu pai sempre foi um homem, ele era prefeito da cidade, imagina, uma liderança política na cidade. Prefeito? Ele era prefeito da cidade, liderança política. E além de cidade, desculpa? Lavras, em Minas Gerais, uma cidade universitária. Seu pai era prefeito de Lavras, uma cidade universitária. Então. Quer dizer, você tinha então acesso, de certa forma, ao poder no sentido de... Era conhecido. Talvez isso foi a coisa mais difícil, porque quando eu falei que ia ser padre, né, primeira pessoa a ser contra foi meu pai, e a segunda foi minha mãe. Os 2 foram contra. Meu pai falou, eu não criei filho para ser padre. Caramba, é tipo atriz pornô, velho. Sim, eu não quero. Eu falei, não queria. E o meu pai... Vira maconheiro, mas padre não. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você nunca vai ser completamente homem. Eu acho que na visão dele, o fato de não casar, o fato de não ter filhos, mulheres, aquela coisa, não ia me fazer completamente muito conservadores? Homem. Ele era o meu pai era um homem conservador, mas era um homem muito peremptório no que falava. Mas minha mãe era mais conservadora, não. Minha mãe não era muito de religião tal, mas ela não queria que eu saísse de casa, que eu fosse... Ela queria ter neto. Ela queria, e depois o seguinte, eu ia estudar medicina. Você quer decepção maior por você? O seu filho faz um vestibular e aí ele vai fala, eu não quero fazer mais isso porque eu quero ser... Não. Comediante. Comediante. Pelo amor de Deus, comediante. Não, mas foi isso mesmo. É que eu tive apoio, mas assim, eu acho que é uma coisa... Eu acho que a gente está falando muito de conservadorismo. Porque se você parar para pensar, o padre, que todo mundo acha que é muito conservador, ele é muito rock and roll na questão de ir contra aquilo que ninguém... Isso é uma coisa... Todo mundo... Isso é verdade. Olha que interessante sua reflexão. Achismo, pô. Olha que interessante. Porque todo mundo, geralmente você tem uma família, mas você organiza. Vai ser advogado, vai ser médico, aquela coisa toda. Isso é o tradicional. E de repente, e na minha família, assim, eu tenho um irmão que tem 2 advogados, o outro é agrônomo, um é agrônomo, 2 advogados. Tal. Meu pai brincava, depois ele falava...
depois que ele aceitou, ele falava às vezes com um tom mais ácido, ele falava assim, porque eu tenho dois irmãos advogados, um que é agrônomo e eu que fiquei padre. E ele falava assim, meu pai é falecido, mas ele falava assim, quando as pessoas perguntavam, ele falava assim, eu tenho na minha família, tenho 2 ladrões, um bobo e um pedidor de esmola. Daí ele falava assim, ladrão é o advogado. Mas olha que interessante. Mas era uma coisa assim. A coisa é que a gente estava falando de tradição, porque assim, padre é tradicional, mas é a profissão menos tradicional. Menos tradicional, a gente estava falando aqui, ó. Nós temos, você vê uma coisa, é uma minoria da minoria. Você tem o quê? No Brasil, 20 mil padres? Então é muito pouco. Vocês têm grupo de WhatsApp de padres? Nós temos. A gente se comunica. Na Arquidiocese nós temos grupo de WhatsApp, nós temos... Mas você fala com o padre de Campinas, o padre de... Não, tem um padre que falou, esse padre tá bombando no Instagram. Não, na verdade, eu detesto grupo de coisa. Eu tenho que estar nesses grupos de WhatsApp, porque às vezes a comunicação vem por ele. Mas às vezes não, acaba tendo amigos de outros dioceses e tal. Sim. Na verdade, há essa distribuição... da igreja, assim, você tem os padres que são padres de congregações religiosas, tem os padres que são das dioceses, né? Então tem as dioceses maiores, as dioceses menores. Sim. É muito bem organizado toda essa coisa da igreja. Meu pai não quis, minha mãe não quis. Eu lutei 3 anos com ele, com meu pai. Eu fui para o seminário sem a bênção deles, sem que eles me aceitassem. Você estava muito convicto. Então, e é uma coisa maluca. Você não teve dúvida? Igual eu tive. Não, eu não tive dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal pensa assim, você não passou por uma crise depois, quando você estava... Nunca. Eu acho que foi tão difícil conseguir, ou seja, convencer, porque foi uma coisa meio traumática. Eu fui, na noite que eu fui, aquilo na minha cabeça, na noite que eu fui, meu pai chorava como se eu estivesse indo para o pior lugar do mundo, pro inferno. Aí minha mãe foi... Onde eu errei? E eu fui para Santa Catarina, você imagina, eu estava em Minas, fui para Santa Catarina, mas olha, aí eu fui para um lugar longe, tal. A minha mãe, durante muito tempo, durante 3 anos, deixa eu te contar uma coisa, durante 3 anos eu no seminário, eu ligava para casa e tal, eu só ia em casa uma vez por ano, que era no Natal. Quando eu chegava no Natal, quando chegava assim no dezembro, eles não me perguntavam onde eu estava, não perguntavam, era como se não existisse aquele tempo lá. Aí conversava tudo normal, a gente sentava na mesa, mas aquilo não existia. Eu acho que era uma maneira. Mas depois de 3 anos, eles convenceram. Cara, mas eu nunca imaginaria. Deixa eu te apresentar a Fátima, filha da Anvisa. Mas o que eu acho mais interessante, o que eu acho é muito, eu nunca vi esse lado humano dessa questão do preconceito em você ser padre. Porque na minha visão preconceituosa, eu imaginaria que talvez seja uma coisa para muitos pais do tipo de orgulho. Mas engraçado, eu via isso nos meus colegas de seminário. Lá no convento eu via. Os pais iam visitar. Então, estou te falando desses 3 anos. Os pais iam visitar, eles achavam lindo. Minha mãe era uma mulher que tinha uma personalidade muito forte. E eu lembro que na cidade, imagina, na cidade pequena, todo mundo ficou sabendo que eu ia para o seminário e todo mundo ficou sabendo que meus pais não queriam. Eu lembro que minha mãe estava comigo num dia, num lugar, e aí chegou a dona Geni e falou assim para ela, ô Maria Helena, que beleza, o Juarez vai para o seminário. A mãe falou, você acha bonito? Manda seu filho. Falou assim para ela. Era uma coisa... Então, aquilo para ela não... Você acha que os padres, em geral, têm esse problema? Tipo, os pais não aceitam? Não, é o contrário. Os pais gostam... Porque imaginava no meu preconceito que os pais incentivam meu filho ser padre, a sua filha... Na verdade, eu até tinha um pouco de vergonha de falar isso quando eu estava no seminário. Eu tinha um pouco de vergonha, porque eu era meio estranho falar assim que meus pais não queriam que eu fosse padre. Tinha um pouco de vergonha. Mesmo. Porque tipo assim... Ou que eles tivessem alguma coisa contra no seminário, aquela coisa. Aí eles acabaram entendendo. Aí entenderam, eu rezei muito, pedi muito a Deus, mas muito mesmo para que pedi Nossa Senhora para que ela pudesse mudar o coração. Eu acredito que mudou o coração do meu pai, da minha mãe. Eu lembro quando eu fiz, aí a gente no processo de formação a gente faz os votos, chamados votos, os 3 votos antes de ser padre e tal. Aí eles gostaram e tal. E de repente tudo mudou. Quando eu fiquei padre, a minha mãe passou a ser o grande orgulho dela e tal, aquela coisa e tal. Meu pai nunca disse assim, meu filho, eu estou feliz, nunca disse, mas ele tinha um gesto que me falou de uma certa forma que ele apoiava. Meu pai, ele tinha mania assim, quando eu ia visitar, ele sempre queria confessar comigo.
confessar, é horrível. Atender confissão de pai é horrível. Isso que eu ia perguntar. Não, preciso fazer essa pergunta aqui. Isso daqui. Atender confissão. Como é que é você, como padre, atender confissão da sua mãe, do seu... Horrível. Minha mãe não confessava porque minha mãe nem a missa ia. Meu pai era... Mas o seu pai já confessou pra você. Então, é horrível. Eu falava, pai, confessa, tem tantos padres na cidade. Não, eu quero fazer... Ele confessava os pecados dele? Aí, sabe o que eu entendi aquilo? Era como se ele estivesse falando apoiando o seu trabalho. Era como se se ele falasse, filho, belo desenho, mas ele se não, você é desenhista. Mas ele não falava isso claramente. É isso mesmo, como se estivesse falando isso mesmo. Eu endosso o seu trabalho, mas eu não vou dar o braço a torcer. Mas não vou dar o braço, porque a vida toda ele... Então ele traía só pra te endossar. Então, é verdade. Ele traía, falava, filho, vem cá, vou te falar. Tem uns pecados aí, pra te ajudar aí na sua profissão. Um seminário, estudar, é só se inscrever ou tem uma prova? Então, na verdade, existe um acompanhamento, olha para você ver, é um acompanhamento feito pelo padre da cidade, ele faz um acompanhamento pelo menos durante um ano, para saber se... Porque de repente pode ser um fogo de palha também, a pessoa está passando... Então ele faz um acompanhamento, existe hoje um trabalho chamado acompanhamento vocacional, que você tem vários encontros e que ele organiza e tal. Eu não passei por nada disso, porque foi uma coisa tão traumática e... Eu estou dizendo, na cidade, todo mundo conhecia meu pai, minha mãe e tal. Quando ficou sabendo, a minha mãe brigou com o padre da cidade. Foi horrível. Brigou. Foi horrível, porque a minha mãe foi assim, o padre Aurélio, ele numa missa, normalmente ele rezou, vamos rezar pelas famílias que não aceitam seus filhos, a vocação dos seus... Só que aí, cidade pequena, assim, o pessoal pegou o telefone, ligou para minha mãe e falou, você viu a missa que o padre celebrou para você? Como? Não tinha nada... Aí minha mãe, vai lá e briga com o padre, que ela faz... Então, eu não tive esse acompanhamento de coisa. Não tive esse acompanhamento. Isso é maravilhoso. Eu lembro que eu recebi a visita do padre do seminário que eu iria, que hoje até é o arcebispo de Florianópolis, padre Wilson, Dom Wilson Yankee. Ele foi me visitar e a saia justa. Eu cheguei pro meu pai, que estava lá, falei, padre, o padre Wilson vem me visitar hoje. Ele falou, eu não recebo ninguém. Aí eu falei, meu Deus. Ele chegou na porta, meu pai falou, eu não vou receber. Minha mãe falou, eu também não recebo. Eu não convidei. E eu morrendo. Aí minha cunhada estava lá, eu chamei ela, falou, por favor, recebe o padre aí, que eu vou ver o que eu faço. Foi quando eu falei pro meu pai, falei, pai, olha, tem uma pessoa na porta de casa. Aguardando. Se não for por causa de ser padre, mas pelo menos por educação, o senhor é um homem educado. Né? Falei, ele recebeu, aí ele falou, recebeu, sentou, né? O padre falou sozinho, quase uma hora, ele não falou uma palavra, ele levantou, eu lembro uma palavra que ele falou, quando o padre Wilson colocou o papel e dizendo assim, ó, esse aqui é o ônibus que ele pega em São Paulo. Ele falou, meu filho não precisa de um ônibus, só falou isso. Porque ele falou, eu levo meu filho. Foi uma coisa assim. Mas aí eu fiquei padre, fiz a minha formação toda, filosofia, propedêutica. Então, o seminário são quantos anos? São 10 anos de estudo, são 10 anos. 10 anos, né? 10 anos, 10 anos. 10 anos. Você fica 10 anos estudando para ser padre? 10 anos. São duas faculdades, além das duas faculdades, você tem todo esse estudo de língua, porque você tem que saber pelo menos o grego, as noções de hebraico, né? Você tem que ter italiano, você estuda inglês, você estuda, além disso, você tem os outros estudos que não são os estudos acadêmicos, que é de repente história da igreja. Cara, faculdade de engenharia, 4 anos, já tem gente que desiste no meio. Então. E de seminário? Então, olha, muita gente desiste. A maior parte desiste. Deixa eu te falar uma coisa. A dinâmica de um convento é estudar e trabalhar. É mais ou menos aquilo que é o tal do orat et labora, é estudar e trabalhar. Então, é muito trabalho e muito estudo mesmo, muito estudo.